Uma boa noite a todos. Mais uma vez é uma honra, um prazer estar com vocês aqui. Como eu sempre digo, é uma grande responsabilidade diante do Senhor, né, e diante dos irmãos de vocês, tá podendo compartilhar a palavra de Deus. Então, é com muito gozo, com muita alegria que a gente faz isso aqui, né? Somos totalmente dependentes de Deus, do Senhor. Se não fosse Ele, não fosse a graça dele, não poderíamos estar aqui. E tudo que está acontecendo aqui não poderia estar acontecendo se não fosse a graça de Deus, se não fosse a mão de Deus. E a dependência, né? Que a gente depende dele para que isso aconteça, para que as pessoas saiam de suas casas, para você. Muitas vezes sai do seu trabalho cansado e está aqui, é a dependência de Deus. Não é quem está aqui falando, não é quem está tocando, não é por conta do lugar, mas é porque nós aqui entendemos e sabemos que nós somos dependentes do Senhor, né? E Ele nos capacita e nos traz até aqui, e é isso que a gente está fazendo. Amém? Vamos lá. Semana passada a gente teve compartilhando aqui sobre Colossenses 3, de 1 ao 3, que não teve aqui. Foi dito, né? Aquele famoso versículo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas do alto, não das que são aqui da terra. E talvez pegando um gancho nisso e sobre isso que eu falei agora, sobre o compartilhar do ID, das nossas redes sociais, ou tudo aquilo que é de Deus que nós fazemos aqui, eu quero compartilhar outra palavra, tá? Que também é do apóstolo Paulo, que ele também está dizendo ali, fica em Romanos 1,16, que é muito conhecida, tá? Aí, ó, já tá lá. Que coisa linda, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É só esse versículo que eu quero. Olha que coisa linda, eu vou reler aqui. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de para salvar. Pronto, acaba aqui, né? Vamos lá então. Quem tá escrevendo isso aí nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Era o homem que antes de se converter, realmente ter um encontro com Jesus, ele era um cara forte ali do judaísmo, e ele defendia com unhas e dentes, né, a causa, né, a religião, o judaísmo, né? E ali depois que Jesus morreu e começaram ali os apóstolos, os discípulos a evangelizar sobre todas aquelas terras e falar de Jesus, que ele era o Filho de Deus, né? Muitos fariseus começaram a se levantar contra eles, e um deles foi o apóstolo Paulo. Antigamente era chamado Saulo, que tem o mesmo nome, né? Mas pronto. Então, o apóstolo Paulo, ele antes dele ter essa conversão com o próprio Jesus, com o próprio Deus, quando ele estava indo prender mais cristãos, né, que acreditavam em Jesus, porque ele lutava contra isso. Depois que ele teve esse encontro com Jesus, ele foi um cara que ele mudou radicalmente. O apóstolo Paulo ele tem uma importância, assim, ele tem uma relevância assim, enorme, gigante, dentro do evangelho, dentro da teologia, e tudo aquilo que a gente sabe hoje, estuda, né, da palavra de Deus. Ele foi o cara que escreveu quase metade do Novo Testamento e foi um grande fundador de igrejas, né? Fundou mais de 10 igrejas. Por isso eu gosto muito de acompanhar. Ele era um missionário, né? Um cara que era responsável assim, de expandir, assim, era um cara amado, né, por aquelas pessoas, por aquelas igrejas, por aqueles irmãos. Enfim, só para a gente contextualizar um pouco, né? Então, assim, eu creio que se não foi o maior homem, assim, o mais, como que eu posso dizer? Se ele não foi o homem mais importante do Novo Testamento, da era pós-Jesus, né? Ele foi um dos mais importantes, né? Porque tudo aquilo que ele escreveu ali remete nos dias de hoje. Cara, ele escreve aquela carta ali para os romanos. Ele ainda não tinha ido até aquela igreja, mas quando ele vai e faz essa carta aos romanos, além de ensinar um pouco aqueles irmãos, ele faz aquela carta como um pedido também de mantimentos. Ele precisava de mantenedores, porque ele estava vindo fazer missões lá na Espanha, né? Então, além dele ensinar um pouco para aquele povo, ele também estava falando, vou precisar de vocês, porque eu preciso ir para a Espanha, eu preciso
evangelizar, eu preciso expandir isso aqui que vocês já conhecem. E dentro disso, cara, é muito lindo o que ele fala, né, nesse versículo aqui, porque é óbvio que ele não tinha vergonha do evangelho de Deus, era óbvio, né? E parece que quando ele diz isso aqui, ó, porque não me envergonho, parece que ele tá querendo enfatizar, colocar força naquilo que ele está dizendo, né? É claro que ele não tinha vergonha, então eu acho que era isso que ele estava querendo dizer. Tipo, vocês sabem que eu não tenho vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus, né? E ele, um pouco antes, ele diz, eu quero visitar vocês também, eu tenho ouvido muitas coisas boas de vocês, dos irmãos aí em Roma, Parará, e vai, mas o que me chama a atenção mesmo, cara, é esse homem, a identidade que ele tinha como cristão e a coragem que ele tinha, né? Eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus. Então ele conhecia muito bem o poder de Deus, conhecia o evangelho, né? E na minha caminhada com Deus, e a gente lendo a Bíblia, e vendo o passado e vendo a história, a gente vê que Deus a todo momento ele conta com homens e mulheres corajosos. Qual foi o sentimento que Davi precisou de ter para ir lá e contra o gigante? Coragem. Naquela passagem lá de Josué, né? Seja forte e corajoso. Vocês lembram? Quando ele ia adentrar em Canaã, né? Josué 1:8, exatamente. Qual que foi? O que Deus estava falando para ele? Seja muito forte, seja corajoso, pois eu vou contigo. Então eu entendo que na Bíblia, na história da Bíblia, o Senhor sempre contou com homens e com mulheres de identidade. Ide, né? Além de ir por todo mundo e pregar o evangelho, significa a nossa identidade. Então não é fácil, não é fácil já não é fácil a gente viver com Deus, né? A gente tá ali todo dia e persistindo, e vem as lutas, vem as circunstâncias, mas nós conseguimos porque o Senhor nos capacita, né? Mas pra gente ir além ainda, expandir o evangelho do Senhor e fazer aquilo que o Senhor quer, requer mais coragem ainda. Entende? Então, o Senhor quer falar conosco nesse sentido hoje. De termos coragem. Porque quando a gente estava lá no mundo, a gente estava fazendo coisa errada, né? A gente estava uma vida pecaminosa. A gente tinha coragem, tá ligado? A gente tinha coragem para tudo, a gente tinha coragem para fazer o que podia e o que não podia. Aí um dia o Senhor vai e nos resgata, nos traz para próximo dele. E o que a gente faz? A gente fica na zona de conforto. Ah, não, vou ficar aqui agora, me converti, estou andando com Jesus, estou indo lá na Id House, agora eu vou ficar aqui. Agora eu vou ficar quietinho, eu vou ficar aqui com Jesus, glória a Deus, aleluia, eu vou lá na igreja. E é isso que eu quero. Cara, não faz nem sentido isso. Vocês entendem? Não faz sentido isso. A gente tem que ter coragem para responder aquilo que o Senhor pede. A gente não pode, às vezes, se apegar no passado. Se eu mesmo fosse me apegar no passado, se o Mateus fosse se apegar no passado, meu pai e a mãe, a gente nem estava aqui. A gente nem estava aqui agora. Mas Deus nos chama para uma postura de coragem. Deus às vezes tem projetos para você, Deus tem caminhos, sabe, que vão exigir coragem de você. E se você não tem coragem, o que você tem que fazer? Pedir para Deus. Às vezes a gente está tão acostumado com a teologia da prosperidade, ou talvez nem isso, mas com um pensamento mundano que vem de fora, né? Que a gente precisa ganhar dinheiro, e aí quando a gente vem para a igreja, a gente talvez não fale mais isso, né? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de bênção, né? A gente converte o nosso vocabulário, mas dá no mesmo, né? E às vezes a gente está pedindo bênçãos para Deus, mas a gente não faz nada para o Senhor também. Tá ligado? Às vezes você não fala de Jesus para ninguém, mano. Você não tem coragem de colocar um versículo lá no seu Instagram. Tá ligado? Você não tem coragem de compartilhar um vídeo do ID lá. O que vão pensar de mim agora? Vão pensar que eu sou santo, mas eu ainda falo palavrão, mas eu ainda fumo, mas eu ainda bebo. Tá ligado? Mas Deus hoje vem te trazendo, vem aqui nos trazer essa ideia de que nós temos que ter identidade. Nós temos que ter uma personalidade forte.
Para as coisas boas, não são coisas ruins, são coisas boas. Para o plano de Deus na nossa vida, na nossa família. Às vezes Deus pede coisa para você fazer, você não está fazendo porque você é teimoso, porque você está medroso, mano. Tem que se jogar, tem que se aventurar, mano. Tem que se aventurar mais, tem que se jogar, falar, não, eu vou fazer. Se jogar de cabeça pro Senhor, fala, não, Senhor, eu vou fazer isso. Eu posso não ter estruturas agora, eu posso nunca ter feito, mas eu vou fazer para a tua honra e para a tua glória. Aquilo que está dentro do seu coração, que o Senhor já está colocando para você fazer, faz isso. Pede ajuda para o Senhor se você não conhece, mas faça. Faça de coração. Faça para o Senhor. Amém? Baixe sua cabeça aí, quero orar.